Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que tá super na mídia. É o caso que ainda tá sendo investigado da Didia Cardoso, a ex-sinhazinha do boi garantido que acabou sendo encontrada sem vida na casa dela, em circunstâncias um tanto misteriosas, e acabou levantando também o estopim de uma investigação que estava sendo feita em paralelo a respeito da própria Didia e a própria família dela, que estavam ali realizando uma suposta seita onde eles atraíam pessoas em busca de evolução espiritual, e dentro dessa seita eles supostamente induziam essas pessoas a utilizarem algumas substâncias ilícitas. Mas a gente vai falar aqui sobre esse caso, sobre tudo que se sabe até agora na investigação, como os fatos aconteceram até então fica ligadinho. Se você gosta de casos criminais, gosta desse assunto, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também me segue nas outras redes, porque eu tô sempre contando conteúdos além daqui do canal, né? Outros conteúdos, outras notícias, então me segue lá e vamos seguir pro caso de hoje. Dilemar Cardoso Carlos da Silva, conhecida como Didia Cardoso, tinha 34 anos e nasceu em Parintins, uma cidade que vive e respira o folclore amazônico, e demonstrou desde muito jovem uma paixão vibrante pelo boi bumbá. E foi aí que ela ficou conhecida entre os anos 2016 e 2020, quando encantou os torcedores do Garantido ao representar a Sinhazinha da Fazenda, que era a personagem filha do dono da fazenda que representa a história branca no espetáculo do boi do Festival Folclórico de Parintins. Inclusive, a Didia tinha contado recentemente em uma entrevista que foi a Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido e ex-participante do Big Brother Brasil 2024, que foi a responsável por incentivá-la a participar do concurso para a Sinhazinha do Boi. Então, logo após ela se aposentar como Sinhazinha, a Didia passou a trabalhar ao lado da sua família no comando de uma rede de salões de beleza chamado Belle Femme no Amazonas. Além da sua participação no festival e a vida como empresária, ela também conquistou mais de 80 mil seguidores na sua conta do Instagram, onde ela compartilhava diversos momentos da sua vida e a sua paixão pelo folclore amazônico. Um fato importante desse caso é que, alguns meses antes, no aniversário de 32 anos, a Didia ela fez algumas publicações na rede social dela, onde ela falava que tinha se superado, tinha lutado e vencido uma depressão que ela estava passando nos meses anteriores, e que ela se sentia muito feliz com aquela conquista, porque realmente tinham sido meses muito difíceis. Em uma outra publicação feita por ela 3 dias depois do aniversário, ela relatou que enfrentava a depressão há 8 meses por diferentes fatores, e também relatou que havia perdido 15 quilos durante o período em que estava se recuperando. Um ponto que chamou a atenção, principalmente dos seguidores da Didia, é que no aniversário dela, ela postou alguns stories onde eles cantavam parabéns, eles estavam ali comemorando o aniversário da Didia. E a Didia, ela tava com uma feição assim, um pouco aérea, mas ela parecia também que não estava muito saudável, ela realmente estava muito magra. Mas como ela contou esse relato aí que ela tinha perdido 15 quilos, as pessoas que seguiam ela achavam que essa magreza excessiva seria realmente por esse período, né, que ela passou lutando contra a depressão e por esse peso que ela tinha perdido. Então eles perceberam que realmente ela não parecia muito bem, ela não parecia saudável. Tanto é que no momento que ela foi apagar as velas ali do bolo no final do parabéns, ela nem tinha força para apagar as velas. Parecia que ela não estava nem encontrando ali as velas. Então os seguidores dela que acompanhavam a vida da Didia ficaram bem preocupados com a situação que ela apresentou ali nos stories. Porém, eles associaram que realmente seria pelo fato desses meses que ela passou lutando contra a depressão. Acontece que na terça-feira, 28 de maio de 2024, o corpo da Didia foi encontrado já sem vida na casa dela. Acontece que os familiares eles estavam tentando entrar em contato com a Didia desde o dia anterior. Então, como eles não receberam nenhuma devolutiva dela, então eles ficaram bem preocupados, até por conta desse histórico, né, que ela vinha relatando nas redes sociais do que ela estava passando. Quando eles entraram na casa dela, eles acabaram encontrando o corpo dela já sem vida por volta das 6 horas da manhã. A causa da morte ainda não foi determinada e está sujeita à confirmação após exame necroscópico, mas por ter sido uma morte em circunstâncias suspeitas, foi o estopim para a polícia que na quinta-feira, 30 de maio de 2024, o Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão da mãe, do irmão e de 3 funcionários do salão de beleza Belle Femme, de propriedade da ex-empresária Didia Cardoso. Acontece que a Didia e a família dela, a mãe e o irmão, eles já estavam sendo investigados há cerca de 40 dias pela polícia pelo envolvimento em um suposto grupo ou seita chamado Pai, Mãe, Vida, que supostamente era liderado pela mãe da Didia, a Cleusimar, pelo seu irmão, o Ademar Cardoso, e pela própria Didia. Então já era um processo que estava em investigação, e com a morte da Didia, a polícia viu ali
como oportunidade de fato de ter evidências para investigar mais a fundo aquele caso. Inclusive, as investigações se iniciaram quando o pai de uma das vítimas, que era a própria companheira do Ademar, ele teria conseguido resgatar a filha dele que estava dopada na casa da família e levou a garota para a delegacia, e lá ele relatou tudo que a moça tinha passado e como funcionava a suposta seita, isso aproximadamente 40 dias antes do falecimento da própria Didia. Segundo a polícia, a seita ela funcionava há pelo menos 2 anos no bairro Cidade Nova, em Manaus. Então a suposta seita ela funcionava como sendo uma hierarquia espiritual, onde o Ademar, o irmão da Didia, ele era o próprio Jesus Cristo. A mãe da Didia, Cleusimar, ela era a Maria, mãe de Jesus, e a própria Didia era a Maria Madalena. Então eles utilizavam na seita um livro base que se chama Cartas para Cristo, onde eles acreditavam que a meditação, junto com a utilização de drogas, eles conseguiriam, o ser humano, na verdade, que fizesse esse combo aí, conseguiria atingir o autoconhecimento e a evolução espiritual. Então, realmente, eles acreditavam que eles eram essas entidades, que o irmão da Didia era o próprio Jesus Cristo, a mãe era a própria Maria, mãe de Jesus, e a Didia era a própria Maria Madalena. Então, eles pregavam essa hierarquia espiritual, contanto que as pessoas utilizassem essas drogas em auxílio, da meditação para alcançar, de fato, esse autoconhecimento, essa evolução espiritual. Inclusive, durante esses rituais e essas meditações, eles estimulavam que as pessoas que iam em busca desse autoconhecimento, dessa elevação espiritual, fizessem uso de uma droga sintética chamada ketamina ou cetamina, tem esses 2 nomes. Então as pessoas tinham que fazer uso dessa tal droga para de fato conseguir chegar lá num transe e conseguir chegar lá no autoconhecimento a respeito daquilo que eles estavam buscando ali. Então essa é uma droga que ela é proibida, ele é de uso quase que restrito à veterinária, ele é utilizado apenas em alguns casos em utilização em seres humanos, mas geralmente ele é de uso veterinário. Inclusive, ele não pode ser vendido de forma irrestrita. O acesso a essa droga é muito específico, Não é todo mundo que deve conseguir essa droga, mas eles tinham acesso ali a algumas clínicas veterinárias que repassavam essa medicação para eles, para que eles dessem continuidade e aplicassem ali nas pessoas que fossem em busca da própria seita. E eles também utilizavam a droga de forma recreativa, embora o seu uso recreativo seja ilegal desde 1980. Inclusive, essa é uma das linhas de suspeita da investigação de que a Didia teria falecido devido ao uso dessa droga específica. Então, eles já vinham com essa investigação a respeito desse acesso, que a seita supostamente estaria comprando essa droga de forma ilícita. Então eles já vinham nessa linha de investigação a respeito desses fornecedores. E a suspeita, do fato aqui da Didia é que ela teria tido uma overdose pelo fato de estar utilizando ali altas dosagens desse produto químico. Então, a principal suspeita, é claro, o resultado dos exames ainda não saíram, mas é uma grande possibilidade que ela teria vindo a óbito devido ao uso excessivo dessa substância, a ketamina. Além disso, o próprio irmão da Didia, o Ademar, ele frequentemente fazia publicações nas redes deles como sendo um guru da salvação ou da evolução, onde ele dizia que ele poderia ajudar as pessoas a saírem da Matrix e alcançar esse plano superior, alcançar essa salvação. Então já era uma coisa que ele falava ali abertamente nas redes dele, como de fato uma seita, Então quem quisesse essa tal salvação, quem quisesse sair da Matrix ou alcançar esse plano superior, ele teria a fórmula para que a pessoa conseguisse alcançar isso. Então ele se colocava ali como sendo um guru ali dessa possível salvação, como a pessoa que poderia te ajudar a conseguir essa salvação. Além do irmão, da mãe, da própria Didia, outros membros do grupo, como a Verônica da Costa Seixas, que era gerente do Salão da Beleza Bela e Femme, o Marlisson Vasconcelos Dantas, que era um cabeleireiro do salão, e a Claudiele Santos da Silva, que também era uma maquiadora do salão, eles supostamente também estavam envolvidos no esquema, e eles supostamente eram os responsáveis por comprar e administrar a droga para quem quisesse experimentá-la, e eles também supostamente tentavam
convencer outros funcionários da própria empresa e pessoas próximas à família a se associarem ao grupo onde a ketamina era utilizada. De acordo com as investigações, os rituais supostamente aconteciam dentro do próprio salão de beleza da família e dentro da residência deles, e algumas vítimas que recorreram ao grupo em busca de alguma ajuda espiritual supostamente foram também submetidas à violência sexual e até aborto enquanto estavam dopadas, porque elas não lembravam de absolutamente nada que tinha acontecido durante o momento ali de meditação ou os rituais que eles faziam ali enquanto as pessoas estavam utilizando a ketamina. E de acordo com relatos dessas próprias vítimas, enquanto elas estavam dopadas ali com os produtos químicos durante os rituais, elas eram obrigadas a ficar despidas por vários dias, muitas vezes, sem acesso a tomar banho, sem acesso a comida, muitas vezes a água. Então, assim, era uma situação como se fosse de cárcere mesmo. Então, elas sofriam esses abusos tanto psicológicos quanto físicos, muitas vezes. E elas acabaram relatando que elas passaram situações como essa enquanto estiveram ali dentro daquele esquema, dentro daquele grupo. Sobre a acusação específica ao Ademar, 2 supostas vítimas teriam relatado essa situação de abuso, principalmente por terem sido dopadas durante o ato e não se lembrarem de nada sobre aquilo que aconteceu no ritual. E a polícia acrescentou que os envolvidos já estavam sendo investigados, porque também tinham outras denúncias por parte de outros funcionários do Belly Femme sobre o que acontecia no grupo. Então, devido à complexidade da seita e de vários crimes associados às práticas supostamente realizadas pelo grupo, o primeiro distrito integrado da polícia já tinha iniciado aproximadamente 40 dias da Operação Mandrágora, que era justamente para investigar a atuação e os envolvidos na seita. E durante a investigação, a polícia identificou que o grupo sim coletava essa substância chamada ketamina em clínicas veterinárias e supostamente realizava a distribuição do fármaco entre interessados e funcionários da rede do salão de beleza da família Cardoso. Então, inicialmente foi expedida uma prisão preventiva tanto para a mãe quanto para o irmão da Didia e alguns funcionários do salão de beleza da Belly Femme que supostamente estariam também envolvidos no esquema, principalmente pelos crimes de associação ao tráfico, pelo tráfico de drogas, e também foi imputado para o Ademar a suspeita, dele ter realizado a agressão sexual a algumas vítimas que ficaram inconscientes durante rituais e também aborto, Teve uma das vítimas que falou que teria sofrido um aborto em decorrência da utilização da ketamina. Então, todos esses crimes estão sendo investigados, inclusive um dos delegados do caso disse que eles estão sendo investigados por cerca de 13 crimes. Então, realmente são vários crimes associados às práticas que eles supostamente estavam fazendo na seita. Sobre especificamente a morte da Didia, o irmão e a mãe, eles estão sendo acusados, inclusive por outros familiares, de serem os responsáveis pela morte da Didia, por terem negado socorro enquanto ela estava passando mal, porque a Didia, ela tinha dependência química, ela vinha passando por essa dificuldade ali de largar as drogas, e quando alguns familiares supostamente se ofereciam para levá-la para uma clínica para tentar tratá-la, a própria mãe e os familiares mais próximos dela, os próprios funcionários, eles supostamente impediam que a Didia fosse levada em busca de tratamento. Então, eles acabaram até recebendo algumas acusações de próprios familiares, dizendo que, na verdade, a mãe e o irmão eram os culpados pela morte da Didia, porque foram eles que supostamente facilitaram o acesso da garota às drogas, o que fez com que ela acabasse vindo a óbito. De acordo com o relato, abre aspas, a Didia morreu por omissão de socorro por parte da mãe dela e da turma da Belly Femme de Manaus. A casa dela na Cidade Nova se tornou uma cracolândia. Toda vez que tentávamos internar a Didia, éramos impedidos pela mãe e pela quadrilha de alguns funcionários que fazem parte do esquema deles. A mãe dela sempre dizia para nós não interferirmos na vida deles e que ela sabia o que estava fazendo. Ficamos de mãos atadas. E está do jeito que tá lá, todos se drogando na casa dela. Fecha aspas. Inclusive, após o corpo da Didia ser encontrado já sem vida e ser levado para o IML, a mãe da Didia supostamente acreditava que a filha iria ressuscitar depois de 4 dias. Então, vazou um vídeo até nas redes sociais, onde uma mulher, que supostamente seria a mãe da Didia, ela mandava um áudio para a suposta tia da Didia, onde ela falava que a filha dela tinha sido levada para ser aberta, mas que ela voltaria, bastasse que fizessem orações para que ela voltasse, e que depois que os efeitos dos alucinógenos passassem, que seria mais ou menos esse prazo de 4 dias, ela voltaria e que bastava eles orarem para que isso acontecesse, que aconteceria
já que quando não é da vontade de Deus, da vontade de Jesus, as pessoas voltam. Então ela acreditava com muita certeza ali que a filha dela voltaria depois que ressuscitasse, entre aspas. Ô Cleomar, eu não vou ser a próxima, coisíssima nenhuma, entendeu? O corpo não morre. Só não teriam que levar a minha filha para abrir ela, mas não me importa. Abriram a Fátima cheia de tumor. E onde que a Fátima está? Contando o testemunho dela aí em Parintins. Entendeu? Quando não é a hora, não morre. E a Dídia vai voltar sim. Basta orar. Quando passar o efeito dos psicodélicos que ela tomou, não sei o que ela fez no quarto sozinha, sei lá. Eu não dormia com ela. Entendeu? Eu estava dormindo aqui, o Bruno estava aqui para justamente tirar, deixar a gente. Ela estava tentando parar, a gente estava tentando limpar ela, entendeu? Diminuir, mas eu não sei o que aconteceu. Ela caiu, parece, lá do lado da cama. Quando ele me chamou, ela já estava sem respirar no chão, ele estava dormindo, ela dormindo, não sei o que aconteceu, não sei o que ela fez. Sei lá, só sei que tinha... Não, lá do lado, lá uma xícara quebrada. Então a polícia realizou a prisão da mãe, do irmão e a gerente do salão da Dídia, enquanto eles supostamente tentavam fugir, e com eles foi apreendida uma mochila contendo drogas. Eles supostamente estavam sob efeito de droga quando foram localizados, eles estavam tentando fugir na casa onde a Dídia foi encontrada morta, e devido ao estado que eles se encontravam, os três não conseguiram prestar depoimentos à polícia logo que chegaram na prisão. Ainda na noite do mesmo dia, após a prisão do Ademar, a Cleusimar, a mãe da Dídia, e a Verônica, que é a gerente, a maquiadora Cleudiele, ela se apresentou na delegacia e também foi presa, que era uma das suspeitas ali de estar envolvida no esquema. E durante a tarde de sexta-feira, 31 de maio de 2024, o Marlinson, que também supostamente estaria envolvido ali no esquema, ele acabou se entregando em uma unidade policial acompanhado do seu próprio advogado. Além das prisões, foram expedidos mandados de busca tanto para o salão quanto para a casa da Dídia, e lá a polícia encontrou diversas ampolas de ketamina, diversas seringas, diversos materiais que eram utilizados ali na suposta seita. Então eles coletaram tudo ali como evidência da prática que realmente era realizada ali durante o processo dos rituais. Na casa onde a Dídia foi encontrada também foram apreendidos remédios de uso controlado e medicamentos veterinários, e o que se fala é que no momento que a polícia entrou na residência era um cheiro de podridão extremamente forte. Então o que parecia que eles não tinham cuidado ali com a casa, com a limpeza da casa. Realmente o que parecia é que eles estavam sempre supostamente dopados, porque eles utilizavam supostamente a droga a praticamente todo momento do dia. Então eles não tinham aquele cuidado de limpeza, né, de estar com a casa organizada. Então o que se fala, né, há relatos de que quando eles entraram a casa realmente estava numa situação bem complicada ali, até para a própria convivência, né, dos membros ali da família. Além dessas prisões, essas pessoas que supostamente estão envolvidas, os próprios animais da casa que estavam sob os cuidados da família da Dídia, eles também foram apreendidos pela suspeita de serem dopados e sofrerem maus tratos ali pela família. Então, há relatos até de pessoas que viram ou constataram que os animais da casa estavam sofrendo e eram utilizados ali também nos rituais. Então os animais eles foram apreendidos, inclusive alguns estão até colocados para adoção, mas o que se fala é que os animais também eram utilizados ali nos rituais e eles recebiam também algumas drogas. Então é algo que está sendo investigado. Então eles supostamente também faziam isso com os animais da casa. Inclusive a deputada estadual do Amazonas, a Joana Dark, ela utilizou as redes sociais dela para fazer um manifesto contra os maus tratos aos animais de estimação de Dídia Cardoso, porque segundo ela e uma testemunha do caso, a família supostamente drogava as cobras e os outros bichos ali da residência para utilizá-los nos rituais espirituais. Depois do estouro de todo esse envolvimento da Dídia e da família e do próprio falecimento da Dídia, um outro ponto foi levado em questão, que seria uma outra investigação que está acontecendo em paralelo, na verdade, a respeito do falecimento da avó da Dídia, que ela morreu também em circunstâncias um tanto suspeitas. Ela tinha 83 anos e alguns familiares acabaram acusando a família de ter tirado a vida da senhora. Então é um caso que também está sendo investigado em paralelo, onde supostamente na época em que houve o óbito da avó da Dídia, eles são acusados de terem aplicado a própria droga na avó e ela acabou passando mal, e na situação ela apenas estava reclamando de estar sentindo algumas dores, e eles supostamente teriam aplicado a droga na senhora, que acabou obviamente não resistindo e acabou chegando a óbito. O médico constatou que então ela está tomando antidepressivo, remédio, tava.
Aí conseguiram amenizar, tiraram o remédio dela. Só que ela não consegue, ela sente uma fraqueza, ela sente muita fraqueza. Aí ela sentada sozinha, ela foi se levantar e caiu. Quando ela caiu, ela bateu aqui a parte da bunda dela, a bacia, né? Aí levaram pro médico, mas ela não quebrou nada, não trincou nada, ela tá toda normal. A gente cai, a gente fica com dor no corpo, né? Ela ficou com uma dor. Aí o Paloma... Aí ela melhorou bem, ela ficou muito bem segunda-feira, terça-feira. Aí ela parou de tomar o Tramadol. Aí, quando foi... Aí o pessoal estão tudo lá pra festa do boi, tudinho, né? A Cleusimar, a família dela, que eu digo a família dela de Dedê e Dídia e ela e o marido, eles estão usando, cheirando, estão fumando, estão tudo. Então ela tenta convencer, elas estão numa vibe que elas dizem que tem que usar para meditar, que tem uma tal de cartas, eu não sei como é que é essa história. Resumindo, elas foram lá para a vovó ontem, aí nessa meditação delas, falaram que viram um velho de 95 anos, de 90 anos, que ele se salvou, que ele ficou curado, ele não sentia nada. Se aplicarem Nedrolon, né, uma coisa assim, Nedrolon. Aí o Bruno aplicou na vovó, esse anabolizante, aplicou na vovó. A tia Ed viu. Como elas estavam só lá, foi ontem, 6 horas da tarde. Deu arritmia cardíaca, a vovó tem 83 anos, a vovó estava fraca. É um bolo que eles fazem de maconha. Resumindo, a vovó... Deram esse anabolizante, a vovó não aguentou. E deixaram ela deitar lá. Quando eu liguei 7 horas da manhã de hoje, quem atendeu foi a Cleusimar. Eu estranhei, né? Eu disse, eu quero falar com a vovó. Ela disse, não dá para ela atender porque ela tá num sono profundo. Ela tá meditando. Aí ela começou a falar um monte de coisa. Ela tava drogada. Então, eles também estão sendo investigados nessa outra linha de investigação de homicídios a respeito desse falecimento que foi em circunstâncias suspeitas ali. E como eles estão envolvidos nessa investigação a respeito do uso dessas drogas, obviamente, eles também vão querer investigar para ver se eles tiveram ligação ou não com essa morte. Já a defesa da família da Dídia Cardoso, eles negam veementemente as acusações e apresentam outra versão dos fatos, afirmando que não havia nenhuma seita envolvendo os membros da família Cardoso. Porém, a defesa também testemunha dizendo que eles frequentemente estavam sob efeito de drogas, que eles sim discutiam filosofias baseadas no livro Cartas de Cristo, mas eles negaram a existência de rituais ou qualquer envolvimento de animais ou envolvimento em qualquer seita que fosse. Então, a defesa, né, põe que supostamente eles utilizam a droga, sim, eles são dependentes da droga, mas não existe nada disso de ritual ou de seita em que os membros estejam envolvidos. A defesa também destacou que não havia qualquer coação para que os funcionários participassem dessa suposta seita nas unidades de salão Bela e Femme e que as seringas encontradas pela polícia nos salões, eles eram utilizados para aplicar shampoo e condicionador ou qualquer conteúdo relacionado ao tratamento capilar, mas jamais relacionado a drogas. Porém, é possível evidenciar algumas fotos em que tanto a mãe quanto o irmão da Dídia, eles têm até a tatuagem com o nome da suposta seita tatuados neles. Então, de fato, pode ser que não existia uma seita, mas eles acreditavam pelo menos naquele tema ali. Então, eles tinham, sim, tatuados no corpo o nome da suposta seita. A defesa também questionou a origem das drogas pesadas como a ketamina e pediu para que a própria polícia investigasse os fornecedores desses medicamentos, alegando que os membros da família sofriam de dependência química. Então, eles supostamente estavam sofrendo, né, por ter um acesso facilitado a essa droga, já que eles tinham essa dependência química. E eles supostamente compravam para uso próprio. Então, obviamente, as empresas que estão associadas à venda desse medicamento, desse remédio, eles estão sendo, sim, investigados. Inclusive, eu vi o relato de um dos delegados do caso, que eles já encontraram algumas dessas clínicas que fizeram repasse da droga de forma ilícita e que, obviamente, eles vão ser julgados também, se for o caso eles não comprovem, né, por meio de receituário, nota de estoque e tudo mais, que as drogas estavam saindo de forma lícita. Então, se eles encontrarem qualquer irregularidade, que provavelmente é o caso,
essas pessoas também vão ser julgadas pelos seus respectivos crimes. Quanto às acusações específicas contra o Ademar Cardoso, incluindo abuso, cárcere privado e administração de drogas sem consentimento, a defesa afirmou que o processo está em andamento e eles vão se pronunciar quando tiverem mais detalhes. As informações mais recentes que eu acabei encontrando desse caso foi de hoje, do dia que eu tô gravando esse vídeo, então pode ser que amanhã, quando esse vídeo seja publicado, existam já atualizações do caso, mas eu vou tentar trazer tudo no tempo real. Mas a defesa supostamente teria comunicado para a mídia dizendo que a mãe, o irmão e a gerente do salão eles estariam sofrendo de abstinência dentro do cárcere, né? Porque eles estão presos, já que eles têm dessa dependência química. Então, eles estariam sofrendo ali, inclusive, eles supostamente teriam pedido auxílio médico para que eles fossem atendidos, já que eles estão sofrendo dessa situação. E que, supostamente, os próximos passos seria pedir uma internação compulsória em uma clínica para que eles pudessem se reabilitar, né? Eles conseguissem ficar limpos ali da droga, já que eles, de fato, sofrem com essa dependência química. Então, esse foi a atualização mais recente que eu tive do caso. Obviamente, é um caso que está em andamento, praticamente foram 4 a 5 dias de que esse caso estourou. Então, provavelmente, várias notícias vão surgir a respeito da investigação, a respeito desse possível esquema, como eles captavam pessoas, se for o caso, se de fato era uma seita, se de fato eles utilizavam esse livro como base para essa seita. Então, tudo isso provavelmente vai ser declarado pela polícia posteriormente, quando eles finalizarem esse processo de investigação. E na acusação, um outro ponto de atualização que provavelmente vai vir nos próximos dias é sobre a motivação do óbito da Didia. É algo que ainda está sendo investigado no corpo, né? O corpo está sendo investigado. Então, provavelmente o IML vai passar algum relatório sobre a causa da morte, se foi overdose, se foi alguma outra motivação. Até agora não foi constatado nenhuma evidência de alguém que estivesse na casa ali, que tivesse de fato visto o que aconteceu. Então, realmente, a gente vai precisar desse retorno, né, da investigação para saber de fato o que aconteceu com a Didia e também essa investigação em paralelo a respeito da morte da avó da Didia, que está também andando aí como sendo um possível caso de homicídio. Então, qualquer novidade sobre esse caso eu venho aqui contar para vocês, provavelmente nos próximos meses. Pelo que eu ouvi falar, o IML tem 30 dias para passar o relatório sobre o caso da Didia, então já se passaram alguns dias aí, mas tem alguns dias ainda pela frente, então assim que eles passarem um relatório mais concreto sobre o que de fato aconteceu, provavelmente a polícia também vai passar mais relatórios sobre como anda a investigação, como era a dinâmica do que acontecia. Então, eu tentei juntar aqui os principais pontos do que se sabe sobre esse caso, como anda a investigação, então eu vou tentar atualizar esse caso o mais em tempo real possível. Claro que sempre tentando juntar uma quantidade relevante de informações para não ficar um vídeo muito pequeno ou repetitivo. Bom, o que a gente sabe é isso e qualquer atualização eu tô retornando para vocês. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, que obviamente, provavelmente você já está ouvindo falar sobre ele, comenta aí embaixo. Se você tiver alguma atualização sobre esse caso, também comenta aí embaixo, que eu vou adorar saber em tempo real. Vocês super me ajudam até a tentar atualizar, trazer vídeos aqui com mais celeridade para a gente conseguir, né, construir essa narrativa do que tem acontecido aí sobre esse caso, que é um tanto bizarro, né, saber que uma menina tão jovem, a Didia, teria morrido, né, em decorrência do uso, provavelmente, possivelmente, de uma droga, e que por trás dessa morte infeliz teria todo esse esquema, esse suposto esquema envolvido com mais vítimas, enfim. Bom, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e me seguir nas outras redes, que eu também tô sempre contando outros conteúdos, postando outros conteúdos. Então é isso, te espero no próximo caso.